A LERJ aprova a última exigência da União para o Rio entrar no regime de recuperação fiscal. Dívida ativa do Estado chega a 77 bilhões de reais. E governo federal lança o programa Identidade Jovem no Estado. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. O Estado do Rio cumpriu a última exigência do governo federal para a assinatura do regime de recuperação fiscal. Em 2 sessões extraordinárias, os deputados discutiram e aprovaram a proposta que define o teto de gasto dos poderes pelos próximos 3 anos. Na sessão extraordinária, no início da manhã desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram mensagem do governo que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A redação final acatou cerca de 80% das emendas apresentadas pelos parlamentares. As receitas previstas para o ano que vem são de cerca de 52 bilhões de reais e as despesas 72 bilhões. O que o deputado faz na aprovação do LDO é, atendendo aos anseios, em especial da população que ele serve, da população que ele representa, é colocar programas, instituir novos valores para programas existentes, criar novas ou nova noção, sabe, de atendimento social, é você achar uma obra de infraestrutura importante, você coloca. Obrigatoriamente não quer dizer que o orçamento vai trazer isso. Então, a LDO é só um parâmetro, é como se você fosse uma carta de intenções, que é uma carta de intenções obrigatória para que o governo, com esse parâmetro, possa fazer o orçamento anual que vem ao encontro do plano plurianual. A LDO, ela formata o que foi proposto no plano plurianual para poder colocar na lei orçamentária anual. Analisada ainda a proposta do governo que estabelece teto de gastos para os poderes executivo, legislativo, judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria para os próximos 3 anos. Essa é a última contrapartida com a União para a assinatura do regime de recuperação fiscal. De acordo com um texto enviado, o limite máximo de despesas primárias para 2018 será correspondente à despesa liquidada de 2015, mais correção de 10,67%, referente à inflação de 2015. Não serão consideradas no cálculo despesas como transferências constitucionais aos municípios, transferências voluntárias aos municípios para as áreas de saúde e educação, recursos de transferências voluntárias e de operações de crédito, recursos de fundos especiais dos poderes, Ministério Público e Defensoria, créditos extraordinários, reservas de contingência, encargos de antecipação de royalties, pagamentos de precatórios judiciais e programas de demissão voluntária. Durante a discussão, o projeto recebeu 104 emendas. À tarde, os parlamentares realizaram reunião de líderes partidários e representantes dos poderes para analisar as propostas de alteração à mensagem do governo. Durante o encontro, o defensor público-geral do Estado disse que a LERJ foi essencial para o acordo e que o teto inicial enviado pelo Executivo ia inviabilizar o trabalho da Defensoria. A Assembleia Legislativa examinou todos os dados orçamentários da Defensoria Pública e pôde verificar que o orçamento da Defensoria Pública é muito ajustado, de modo que, utilizando o ano de 2015 como referência para o estabelecimento do teto dos gastos, nós teríamos um resultado em que o teto seria inferior à despesa atual da Defensoria Pública. Portanto, nós temos um teto que não permitiria a Defensoria Pública fazer o que já faz hoje. Dessa forma, era necessário uma solução para isso. Portanto, além de aprimorar o projeto, a Assembleia Legislativa foi muito importante na construção de um acordo para que, quando for votada a Lei Orçamentária Anual, o orçamento da Defensoria Pública será respeitado e, claro, respeitando toda a necessidade de redução de despesas, mas ele poderá arcar com as despesas necessárias para a continuidade do serviço da nossa instituição. A Defensoria, que tem um apelo muito forte por conta da atuação, que teve aqui diversas emendas. No único dia foram 104 emendas apresentadas, o que demonstra o interesse dos parlamentares por essa matéria. Mas fechamos bem
um texto que contempla de forma orgânica todos os órgãos de poder e dessa forma contempla a Defensoria. Enfim, todos os pontos que a União, através da Secretaria do Tesouro Nacional, exigiu para que o acordo fosse fechado com o governo do Estado, foram incluídos nesse texto de hoje. Então foi uma vitória importante, uma vitória simbólica do Parlamento, demonstrando à sociedade do Rio de Janeiro e aos servidores que estamos caminhando para frente e agora fechamos realmente esse período legislativo, vamos para o recesso já com um dever cumprido. Votamos todas as matérias, todos os 9 pontos exigidos pela União foram cumpridos pelo Parlamento, agora é torcer para que o governo consiga assinar esse tão sonhado acordo e pague os salários dos servidores e retome com qualidade o serviço que a sociedade tanto precisa. O relator do projeto de recuperação fiscal na Câmara, deputado Pedro Paulo, disse que a aprovação do texto definido durante a reunião, sem alterações, será importante para que não haja entraves com o governo federal. O parlamentar explicou ainda que o limite de gasto de 65 bilhões de reais para o ano de 2018 refere-se a despesas obrigatórias como gasto com pessoal, por exemplo. Toda essa negociação foi feita ontem até tarde da noite, hoje de manhã aqui com o líder do governo, com o líder do PMDB, dos outros demais partidos, no colégio de líderes, discutindo alterações, novas redações do projeto, que ele, ao mesmo tempo, contemplasse o desejo da Assembleia, majoritário da Assembleia, mas, ao mesmo tempo, não ferisse princípios também que são definidos pelo credor principal, que é a União, para que nós possamos, ao aprovar a lei de teto aqui na Assembleia, possa imediatamente abrir as condições para assinar o acordo entre o governo do Estado e o governo federal. Então, foi basicamente esses ajustes que nós fizemos um ajuste importante, que era na questão do teto. Nós tínhamos uma discussão sobre qual a natureza de despesa que era necessária fixar o teto. Tinha uma redação primeira que falava de despesas primárias, que são despesas mais flexíveis, que incluem custeio e investimento, mas era importante dizer que não só o governo federal, mas a legislação, a Lei 159, na qual fui relator, ela fala especificamente sobre despesas obrigatórias, disciplinar a expansão das despesas obrigatórias, que são despesas que têm menos discricionalidade, que a gente chama. São despesas que o gestor, no caso o governador, tem menos autonomia, porque elas foram constituídas a partir de lei ou de dispositivos constitucionais, então são menos flexíveis. Mas disciplinar a expansão desse gasto era o objetivo principal da Lei 159, que é justamente o que a lei do teto pretende, que é disciplinar o crescimento dessas despesas obrigatórias. Eu acredito que esse é um dos projetos mais importantes do Estado do Rio de Janeiro das últimas décadas, e ele abre a oportunidade para que nós possamos fazer o ponto de virada da maior crise que nós vivemos no Estado do Rio de Janeiro. Daí a importância da aprovação desse conjunto de leis federais e estaduais, para que a gente possa oferecer esse instrumento ao Estado do Rio de Janeiro e buscarmos o caminho aí de debelar essa crise. Após a reunião, os parlamentares retornaram ao plenário para votar a proposta. Foi definido que o teto de 2018 vai corresponder à despesa obrigatória líquida do ano de 2015, com correção de 15,27%. O teto vale por 3 anos, prorrogáveis por mais 3. O substitutivo, com o texto final, foi aprovado por 49 votos favoráveis, 10 contrários e 2 abstenções. 11 emendas destacadas foram rejeitadas. A gente tem dito reiteradamente da necessidade de ajuda federal para que o Rio se reequilibre. Então nós construímos um texto, e as minhas emendas com as dos demais parlamentares que as fizeram são no sentido de impor um teto aos poderes no nosso Estado, mas também dialogar com a exigência que o poder federal faz para que a gente não fique de fora dessa possibilidade de regime, porque a adesão ao regime de recuperação é que permitirá ao Rio de Janeiro nos próximos anos se reequilibrar, botar os salários dos servidores em dia e devolver a prestação de serviços de qualidade. Eu acho que teve que aprovar uma lei, é importante para que o governo federal tenha segurança jurídica para assinar o termo de recuperação fiscal com o Rio de Janeiro, fazer os empréstimos pertinentes à assinatura desse termo, mas eu continuo achando, e aí eu vou
aqui corroborar o pensamento do presidente Pisciani, que era desnecessária essa imposição. É muito mais um instrumento jurídico de garantias jurídica do que de garantia contábil financeira. A assinatura do regime de recuperação fiscal garante que o Estado tenha o pagamento da dívida com a União e instituições internacionais suspenso por 3 anos. A retomada dos pagamentos será gradativa nos 3 anos seguintes. Os arrestos nas contas do Estado também ficam suspensos. O governo do Estado prevê um alívio de 62 bilhões de reais para os cofres do Rio. Na sessão ordinária, os deputados aprovaram a anistia administrativa para os servidores públicos civis e militares do Estado que participaram de manifestações entre os meses de outubro e dezembro do ano passado. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto da deputada Marta Rocha, que regulamenta a prática esportiva de paintball e airsoft no Estado. O texto prevê quais equipamentos podem ser utilizados e como eles devem ser transportados. Os fornecedores do material devem manter o cadastro dos clientes por 5 anos e enviar os dados dos compradores ao Exército e à Polícia Civil. A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador. E os deputados aprovaram a anistia administrativa aos servidores públicos civis e militares do Estado que participaram de manifestações entre os meses de outubro e dezembro do ano passado. O projeto de lei foi assinado por 39 parlamentares e 2 ex-deputados da Casa. O texto segue para sanção do governador. Lutei muito, houve o apoio à iniciativa de vários parlamentares que concordaram em ser signatários da iniciativa e hoje nós concluímos essa etapa com a aprovação unânime, a anistia administrativa, esperando a compreensão, especialmente na área militar, dos comandantes-chefes e diretores, que a anistia é a forma mais elevada de entendimento e de superação. O Detran do Rio pode passar a incluir questões sobre o tráfego de bicicletas na prova teórica de habilitação. A circulação de bicicletas durante o exame prático de direção pode ser obrigatória também. O projeto do deputado Anderson Nogueira autoriza o Detran a implementar as medidas com o objetivo de promover o respeito ao ciclista. O texto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O objetivo é educativo. Nós temos que ter uma convivência cada vez mais harmônica entre veículos automotores e as bicicletas. E nesse sentido, a gente inclui nas provas do Detran de habilitação ou referentes à habilitação, pelo menos uma questão ou mais questões relativas a essa convivência bicicleta-automotores. Fabricantes de produtos de beleza, cosméticos e preservativos do Estado do Rio podem ser obrigados a inserir nas embalagens um alerta sobre a violência contra a mulher e o número telefônico 180 para denúncias. O projeto da deputada enfermeira Rejane foi aprovado e vai ser analisado pelo governador. Esse é o objetivo, que as mulheres passem cada vez mais a ter acesso a essa informação do 0800, que é o número que pode ser ligado e denunciado qualquer tipo de violência que a mulher possa sofrer. O Estado pode ter uma política de captação de doadores de sangue. O objetivo é mapear e cadastrar os doadores e realizar campanhas de conscientização para manter os bancos de sangue abastecidos. A matéria do deputado Dr. Deodalto foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. Esse projeto é de suma importância para esses pacientes que estão na fila de espera do Estado do Rio de Janeiro por uma cirurgia letiva. Porque com a falta de sangue não é realizada essas cirurgias. E com esse projeto esperamos aumentar de 250 unidades recolhidas dia para 500 unidades dia. O cargo de agente socioeducativo do Degase pode passar a se chamar agente de segurança socioeducativa. O objetivo do deputado Bruno Dauaire é adequar a nomenclatura ao registro da classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho. O projeto aprovado segue para a análise do governador. Na verdade, o exercício próprio da função deles, eles já fazem toda essa questão relacionada à segurança, né? Fazem a questão da segurança relacionada aos servidores, aos visitantes, né? As autoridades que vão ali, eles precisam manter a ordem do sistema. E a gente só está incluindo segurança porque justamente eles já exercem isso. E um outro fator que também é importante dizer
que é a questão da valorização desse servidor, é incluí-los dentro do contexto de segurança pública, para que eles possam também, dentro dessa valorização, receberem os seus salários prioritariamente, assim como a Polícia Militar, assim como a Polícia Civil. O deputado Dr. Giulianelli quer que o Estado faça acordos de cooperação com as prefeituras para financiar programas municipais de coleta seletiva. O projeto pede prioridade para a utilização de mão de obra das cooperativas de catadores. O texto foi aprovado e volta ao plenário para mais uma votação. Esse projeto vem exatamente isso, favorecer, através de acordos, de convênios, que os demais municípios que têm menos condição financeira, têm um baixo IDH, eles se beneficiem também dessa que é uma legislação moderna, com toda certeza. As grandes cidades do mundo, Paris, Londres, Nova York, utilizam desses mecanismos para tratar o seu lixo e incentivar a sua coleta seletiva. Agressão contra a mulher pode render multa no Rio de Janeiro. O projeto do deputado Renato Cozzolino prevê que o agressor pague pelos serviços públicos que foram acionados para socorrer a vítima, como atendimento móvel de urgência, identificação e perícia, salvamento, policiamento ostensivo e polícia judiciária. O texto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. O leite de vaca servido nas escolas da rede pública estadual pode ser fortalecido com ferro elementar em pó. O objetivo da proposta do deputado Benedito Alves é reduzir a incidência da anemia causada pela deficiência de ferro em crianças e adolescentes. A proposta recebeu 2 emendas. Proprietários de barcos, lanchas e embarcações similares poderão ser obrigados a instalar um medidor de quantidade de combustível. O projeto da deputada Zeidan tem como objetivo dar mais segurança ao usuário. A fiscalização deverá ser feita pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro e quem descumprir a regra poderá ser multado. O texto recebeu 1 emenda e retorna às comissões. E a deputada Lucinha quer diferenciar as garrafas de água mineral natural obtida na fonte das de água tratada ou adicionada de sais. As embalagens retornáveis de água tratada devem ser de 15 litros e ter coloração vermelha. Já os garrafões de água mineral devem conter 10 ou 20 litros. Além disso, os rótulos devem informar o tipo de água envasada. O projeto recebeu 9 emendas. E no encerramento do semestre legislativo, antes do recesso parlamentar, o presidente em exercício, o deputado André Ceciliano, ressaltou a parceria entre a Alerj e o governo, no sentido de aprovar os projetos enviados à casa, que eram prerrogativas do Plano de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro. O parlamentar espera que agora os salários dos servidores ativos e inativos sejam regularizados. A Assembleia Legislativa deu demonstração aqui para a população do Estado do Rio de Janeiro, dos deputados da oposição ou da base, discutindo, melhorando as mensagens, avançando. E a gente agora passa essa bola para o governo federal, o governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Tesouro Nacional, o Ministério da Fazenda, para que a gente possa assinar esse acordo de uma vez por todas e imediatamente, o mais breve possível, também colocar os salários dos servidores ativos e inativos em dia, porque a gente precisa tirar o Estado da inércia, fazer com que o Estado possa movimentar essa economia para que possa voltar a crescer, para que a gente possa prestar o melhor serviço na área de educação, saúde, principalmente na área de segurança para a população do Estado do Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral apresentou durante a audiência pública das comissões de Orçamento, Tributação e Economia da Alerj informações sobre a cobrança da dívida ativa do Estado. A expectativa é que no ano que vem a arrecadação seja maior que em 2017. Segundo a apresentação da PGE, o total da dívida ativa chega hoje à casa dos 77 bilhões de reais. Parte deste montante, porém, é considerada impossível de ser recebida. Na lista dos maiores devedores do Estado estão muitas empresas que já declararam falência, como a Varig e a Mesbla, que juntas têm uma dívida aproximada de 2 bilhões de reais. O procurador-chefe do setor explicou as medidas adotadas pela Procuradoria-Geral do Estado para aumentar a arrecadação. Entre elas, a consultoria que classificou os maiores devedores com probabilidade de pagamento e a modernização dos sistemas de informática da Procuradoria e do Tribunal de Justiça, que possibilitou o aperfeiçoamento e a atualização dos processos que hoje são feitos de forma física. Foi feito um rating da dívida ativa, especificamente da dívida ativa decorrente de ICMS, que é responsável por mais ou menos 80% do total do estoque de dívida ativa do Estado. Essas dívidas foram classificadas
dívidas de A até E, e as dívidas de rating A e B, que são as dívidas com maior probabilidade de recuperação, têm tido uma atenção totalmente especial por parte da Procuradoria. São cobranças que têm sido priorizadas, com uma série de boas práticas internas nossas, para que a gente tenha resultado mais imediato. A Procuradoria, junto com o Tribunal de Justiça, vem desenvolvendo um módulo conjunto para dar tratamento a essas execuções fiscais eletrônicas. A gente vai passar a ter um controle maior do fluxo dessa cobrança e poder tratar isso de forma mais racional, o que a gente acha que vai poder trazer uma melhora bastante substantiva no nosso resultado. O presidente da Comissão de Economia, o deputado Valdec Carneiro, pediu uma acariação sobre o que pode ou não ser arrecadado do total de 77 bilhões devidos. Quanto à securitização da dívida, que possibilita que terceiros assumam a cobrança em troca de repasses do governo, o parlamentar pediu mais esclarecimento sobre o processo. Ele quer detalhes sobre a contrapartida paga pelo Estado. É preciso fazer uma espécie de decomposição desse valor, que parte dessa dívida, eu diria até que parte expressiva, é uma dívida de massas falidas, empresas que já faliram, que já quebraram. Portanto, a arrecadação dessa dívida, a cobrança dessa dívida, se dará de forma muito difícil. É muito importante, na discussão da securitização, por exemplo, entender, foi inclusive uma questão que eu fiz, que percentual será fixado como o percentual do deságio, porque o Estado vai receber uma parte do valor que será securitizado, mas uma parte ele vai perder. Que percentual é esse e como se chega ao cálculo desse percentual? Para o presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, é importante que a PGE foque o trabalho nas empresas classificadas com a maior probabilidade de pagamento da dívida. Ele criticou a ausência do Tribunal de Justiça na reunião e vai encaminhar um ofício para o Tribunal de Contas do Estado, para a Procuradoria-Geral e para o Ministério Público para ter informações sobre o edital da securitização. Que esse esforço pode ser maior ainda, até porque, infelizmente, o Tribunal de Justiça não esteve aqui, apesar de convidado, que apenas uma vara de execução é muito pouco para o volume de dívida ativa. Hoje foi aprovado pela comissão, nós vamos oficiar tanto a Secretaria de Fazenda quanto ao Tribunal de Contas, cópia desse edital, dessa modelagem, dessa justificativa, porque nós precisamos saber exatamente que recorte quanto da dívida será cobrado. No meu entendimento, será aqueles valores classificados como A, as mais viáveis. E quanto é esperado receber, porque foi anunciado que era algo como 5 bilhões. A Procuradoria foi clara dizendo que não chegava à casa do bilhão. Então precisamos conhecer para desdobrar os objetivos dessa audiência pública. Em outra audiência da Comissão de Orçamento, o subsecretário-geral de Fazenda e Planejamento defendeu as contas do governo reprovadas pelo TCE. Luiz Cláudio Gomes disse que a crise financeira, a queda na arrecadação de ICMS, dos royalties e o bloqueio de 8 bilhões de reais para o pagamento de pessoal foram os principais motivos para o descumprimento da aplicação mínima constitucional de recursos destinados para a área da saúde, que é de 12%. No total, o governo chegou ao percentual de 10,35%. No documento que o Tribunal de Contas do Estado recomenda à Alerj, a rejeição das contas de 2016 do governo, constam ainda outros problemas. As despesas de 376 milhões de reais financiadas com recursos que não foram movimentados por meio do Fundo Estadual de Saúde. O descumprimento da regra que destina 2% das receitas tributárias líquidas à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, FAPERJ, e os repasses para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O subsecretário disse que não tem como tratar sobre o assunto sem levar em consideração a crise econômica nacional que teve início em 2015. Em 2016, nós tivemos tudo menos normalidade. A verdade é que nós não podemos esquecer que o país está em crise, uma crise que já dura 2 anos, PIB negativo. Em 2016, nós tivemos, além da queda, uma queda das arrecadações tributárias, nós tivemos uma quantidade de arresto, uma quantidade de bloqueios da União na ordem de 8 bilhões de reais. E a crise financeira para o Estado, o que ela significou em 2016?
como eu mostrei, a cada mês eu tenho uma receita que é insuficiente para pagar a folha do mês. Tá? Você imagina uma indústria que ela tem um processo de venda qualquer e o que ela arrecada por mês das vendas dela é insuficiente para pagar a folha de salários. Isso todo mês. Você imagina o impacto que isso tem na execução financeira do Estado. Durante o encontro, os deputados Conte Bittencourt e Luiz Paulo adiantaram que votarão contra as contas do governo. O presidente da comissão, deputado Paulo Melo, disse que vai analisar com cuidado o parecer do TCE, mas que antes tem alguns questionamentos para fazer ao tribunal. O que nós fizemos hoje aqui foi a primeira parte, o primeiro ato da análise das contas de gestão do ano de 2016 do governo do Estado do Rio de Janeiro, foi permitir que o governo do Estado contraditasse o parecer e a análise feita pelo Tribunal de Contas. Eu vou analisar com muito carinho, mas eu também tenho questionamento a fazer ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tornou rejeição aquilo que ele fazia ressalva. Cobra do governo débitos que são inerentes a administrações passadas. Então tudo é uma análise. O que não pode é um órgão político querer se engajar e vestir a camisa do mais técnico dos técnicos, como também não pode um órgão técnico se engajar numa luta política. Aproximadamente 800 mil jovens podem ser beneficiados com gratuidade e desconto de 50% no transporte interestadual e também meia entrada em eventos artísticos e culturais e esportivos. A garantia vem do programa Identidade Jovem do Governo Federal, em parceria com os estados, e lançado nesta quinta-feira no Museu do Amanhã, no Rio. A ID Jovem é o documento que garante ao jovem de baixa renda, com idade entre 15 e 29 anos e registrado no CAD único do Governo Federal, o acesso à cultura e mobilidade, direitos assegurados pelo Estatuto da Juventude. No Rio de Janeiro, mais de 790 mil jovens estão aptos a emitirem a ID Jovem. No entanto, apenas 2% acessaram o programa. O secretário nacional de Juventude disse que o objetivo dos eventos é informar a todos e ampliar esse acesso. O valor de 2% que está no programa é um valor ainda considerado porque é um programa novo que está se iniciando. Após os 5 meses de lançamento nacional, nós idealizamos a caravana do ID Jovem, que está visitando todos os 26 estados e o DF. O Rio de Janeiro é o 16º estado que a caravana do ID Jovem está visitando e fazendo o ato de lançamento do programa. Nós já montamos equipes em todos os estados, aqui no Rio de Janeiro também, parceria com o governo, com as prefeituras, agentes públicos da rede de assistência social e de juventude, estão disseminando o programa que tem todo um ambiente favorável para o seu crescimento. Para o secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Tiago Pampolha, o programa é de extrema importância, pois proporciona apoio complementar a programas como o da meia entrada e estimula novos benefícios. Uma das medidas mais importantes que eu julgo é a isenção das taxas do Enem. Muitos jovens sonham em entrar na universidade, a universidade é gratuita, ok, mas o Enem não é. Então, na medida em que você tem o ID Jovem, você não precisa pagar para fazer uma tentativa de entrar no banco acadêmico, isso já é um ganho imenso, né? Então, eu acho que nós temos muito a comemorar, a juventude do Estado do Rio de Janeiro passa a ter uma verdadeira política pública em sua defesa. Então, estou aqui muito feliz de poder fazer parte disso, de poder dialogar com os jovens das mais diversas matizes do nosso Estado e levar essa boa nova. Eu espero que seja aí uma transformação na vida de muitos. Para ter acesso aos benefícios, basta apresentar o cartão ID Jovem no ato da compra do ingresso ou do bilhete e também no embarque do transporte interestadual ou na entrada do evento. O cartão ele é digital, então é preciso ser apresentado pela tela do celular ou então ser impresso pela página da internet. Vale lembrar que o cartão é preciso estar dentro do prazo de validade e também é preciso levar um documento oficial com foto. Realmente é muito caro e onde tem teatro geralmente é na Zona Sul, então é muito distante e a gente não tem muitas condições de estar sempre indo. Então é uma porta que se abriu com certeza. E uma coisa que eu achei muito importante, que eu estava achando que era só para alunos da rede estadual, que ainda estudassem. E eu percebi que não, que qualquer jovem entre 15 e 29 anos tem esse acesso. Então abre um leque imenso, até para a saúde, se você tiver que fazer um exame em algum lugar, isso te dá condições de ir, de chegar a esse lugar, independente de onde seja. Então acho que assim,
vai ser um grande avanço. De acordo com o secretário estadual de Educação, o projeto iniciará na capital do Rio de Janeiro e será estendido a outros municípios. A partir do dia 8 de agosto, 16 escolas da rede estadual estarão abertas ao cadastramento nas diversas regiões da cidade do Rio. Não só o jovem que estuda na rede estadual, mas pode estudar na rede privada, ou sequer até estuda em qualquer rede, porque vai de 15 a 29 anos. Espera que sucesso, isso traz uma oportunidade ao jovem, uma oportunidade de curtir eventos teatrais, cinema, ter até o transporte interestadual para alguma atividade. Então vamos fazer lançamentos regionais e sempre prioritariamente usando o local de cadastramento, as escolas da rede estadual. Nós temos 1.249 escolas espalhadas em diversos municípios do estado e certamente vai ser um sucesso. A emissão da identidade jovem é gratuita e feita pelo site da Caixa Econômica Federal ou por aplicativo. Para se cadastrar no CAD único e ter direito à ID Jovem, é preciso comparecer a um centro de referência da assistência social municipal. Quem estiver interessado deve acessar os nossos CRAs e se inscrever no cadastro único, mas hoje nós já temos mais de 300 mil jovens inscritos e prontos para entrar no programa ID Jovem. A Prefeitura está com todo o seu material aberto, com todos os seus registros do cadastro único para que o trabalho possa ser desenvolvido, porque nós somos um único público, o público do Rio de Janeiro. Para ampliar os benefícios do programa e melhorar a sua utilização no Rio, os deputados da Alerj têm papel fundamental. A superintendente de Políticas para a Juventude destacou a importância dessa parceria com o Parlamento. Bom, a Alerj tem fundamental importância não só no processo de promover audiências públicas, fiscalizar e divulgar e mobilizar a juventude no estado inteiro, mas também de promover novas leis que possam fortalecer o ID Jovem no estado. Por exemplo, o Rafael Pisciani fez 3 propostas legislativas, uma indicação que hoje até se tornou um decreto que saiu no Diário Oficial, criando um comitê fiscalizador do programa. Ele também apresentou uma proposta legislativa que obriga as empresas de ônibus a divulgarem o ID Jovem nos guichês, rodoviárias. Isso é fundamental porque faz com que os empresários se forcem a cumprir com a lei e faz com que a juventude tenha conhecimento de fato dos seus direitos. O Rio de Janeiro sempre foi pioneiro na atenção aos jovens, na política de geração de oportunidades à juventude, potencializar ainda mais. E nós estamos buscando fazer isso. Diversos projetos já foram apresentados no sentido de ampliar os benefícios, inclusive com o benefício da isenção da taxa de inscrição para os concursos públicos estaduais, seguindo o modelo do que a lei federal diz. No estado nós queremos que o jovem tenha ainda mais benefícios. Então eu vejo com grande êxito essa vinda da caravana do ID Jovem para o Rio de Janeiro e a Assembleia abraçando a causa, ampliando a legislação e os direitos da juventude. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima.